Começou? Tá. Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Matheus, eu sou amigo do professor de vocês, o Sargento Matheus. Sou eu que dou dicas de HQ pra ele, tá? E ele me pediu para falar com vocês sobre a Revolução Francesa, que vocês já tiveram a aula até o presente momento, até quase que todo a Revolução Francesa. Se vocês já falaram, estão falando do diretório, que é onde ela finaliza. Ele me pediu para eu dar um panorama geral sobre a Revolução, com uma abordagem diferente. Ele e eu não tem como vocês vermos ao mesmo tempo, porque ele tá gravando, tá? Mas vocês podem dar um tchauzinho pra ele. Como? É só você dar o pause aí, a gente troca de lugar e você vem pra cá, ó. Simples assim. Bom dia, pessoal. Eu trouxe o professor Matheus para falar com vocês, uma abordagem diferente. Psst, vocês dois aí do lado conversando. Presta atenção, né? Me ajuda. Eu trouxe o professor para falar a vocês, vou fazer uma abordagem diferente, com alguns outros detalhes, talvez até que eu não tenha passado. E não tem nada para olhar aqui não, filho. Para de olhar para trás, presta atenção, professor. Por favor, não vai me passar vergonha, hein? Agora eu vou voltar pro meu lugar. Bom, gente, já cumprimentaram o seu professor, né? Você pode gravar sem a bolsa e fica mais fácil para você. Isso. Eu vou falar da Revolução Francesa, tá? Que ela abalou a França daquela época. Gente, quando as pessoas invadiram a Bastilha, foi um alvoroço total, né? Vocês já devem saber que ela é o marco da Revolução e o porquê o professor já deve ter falado, mas ela vai gerar um grande terror na corte, tá? As pessoas vão ficar morrendo de medo, e vai ter esse nome mesmo, tá? Grande terror. No interior, os servos começam a se rebelar contra os nobres, começam a invadir, saquear os castelos, ou seja, a repercussão é no país inteiro. Mas como isso começou? Pessoal, vocês já devem ter visto a situação da França, né? O professor deve ter colocado a imagem do terceiro estado carregando o primeiro e o segundo estado. Vocês também viram a imagem do terceiro estado rompendo os grilhões sobre o primeiro e o segundo estado. Ao fundo, vocês devem ter reparado que estava a Bastilha pegando fogo. Essa imagem é muito interessante. E ela vai começar nos Estados Gerais, né? O terceiro estado, a hora que ele inicia, ele não vai aceitar que o voto fosse por estado, e vai querer um voto por cabeça, e a partir daí a rebelião começa, porque o primeiro e o segundo estado não aceitam. Eles tinham vantagem com isso, vocês já sabem muito bem. Gente, vai ter toda uma maquinação dos deputados, das pessoas nas ruas, e o rei, vocês devem lembrar que ele estava por trás da invasão da França pelos austríacos, né? O motivo, vocês já vão saber já, o principal motivo do interesse da Áustria em impedir a Revolução Francesa. Essa Assembleia ela vai criar uma monarquia constitucional, e o rei não vai aceitar, porque ele não queria seu poder limitado, e vai trair essa revolução, tá? Os revolucionários vão descobrir isso, vão prendê-lo, e a Áustria vai chegar em Paris. Vocês devem lembrar que as pessoas que iam guerrear contra esse exército da Áustria e da Prússia eram pessoas comuns, não eram militares, não tinham preparação nenhuma, mas mesmo assim eles ganham, tá? A vitória é em 20 de setembro de 1989, 1992, tá? O professor também, ele precisa de dar uma pensadinha na data, tá? É 1792. E nesse momento que eles ganham, eles destituem o rei e convocam a convenção, né? Que os deputados eles vão acumular o poder.
Eles vão se dividir em girondinos, a planície, os jacobinos, como vocês já viram. Os jacobinos eles vão tomar o poder. Inicialmente os girondinos tentam manter sem mudança, né? Vocês devem saber que a desinência deles era isso. Os jacobinos queriam mais mudanças, os girondinos não. E vai iniciar a fase do terror com o julgamento do rei, que era a maior desinência dos dois partidos, né? Os jacobinos vão sumir sob o comando de Danton, Marat e Robespierre e vão julgar o rei sim. Ele vai ser condenado à morte na guilhotina, tá? A guilhotina é aquele aparelho que vocês viram na imagem que o professor mostrou, que era um aparelho que considerava uma morte como morte piedosa, né? Muitos de vocês devem achar que arrancar a cabeça não é uma morte piedosa, mas em comparação à forca, né, que a pessoa morreu aos poucos, aparentemente era. Gente, eles vão guilhotinar o rei, vão expor a cabeça dele pela praça pública. A próxima a morrer vai ser a Maria Antonieta, que era a rainha. Gente, Maria Antonieta, ela era extremamente odiada. Todas as pessoas não gostavam dela. Ela era conhecida como a Rainha Déficit. Sabe que o rei falava que estava em crise financeira? Então, a rainha ela fazia muitos banquetes para as cortes vizinhas. Ela também tinha o apelido de porca austríaca, porque ela comia muito, né? E detalhe, a austríaca, quem era ela? Ela era irmã do rei da Áustria, tá? Um dos principais motivos da Áustria tentar intervir é ajudar a irmã, tá? E ela era odiada pelas pessoas que elas vão guilhotiná-la. Gente, vai parar por aí? Não. A perseguição aos inimigos da Revolução começa. Vocês já viram que surge o Comitê de Salvação Pública, né? E esse comitê vai contra todos os contrários à Revolução. Eles vão perseguir a nobreza, vão perseguir todos aqueles que falassem qualquer coisa contra a Revolução. Lavoisier, o pai da química, se vocês não sabem ainda, é bom dar uma pesquisadinha. O pai da química ele é guilhotinado nessa época. E em um certo momento, eles vão passar a perseguir girondinos também. Girondinos, revolucionários. Ocorreu um fato que eles vão considerar os girondinos como antirrevolucionários, que foi a morte de Marat. Marat ele devia dinheiro para uma senhora girondina e ela vai cobrar dele. Provavelmente ele não pagou e ela dá uma facada nele e o mata. Isso está nos relatos da investigação policial, tá? A morte dele foi de vulto particular. E as pessoas vão considerar que os girondinos, então, se estão matando representantes da Revolução, eles são contrários à Revolução. Gente, isso acontece em qualquer lugar. Eles utilizarem uma revolta ou um assassinato, ou o que seja, em nome de algo que não tem nenhuma consequência sobre, isso acontece. No Brasil vai acontecer, vocês vão ver na República. Isso no ano que vem. Getúlio Vargas ele assume o poder porque o João Pessoa ele é assassinado, mas o assassinato dele tinha a ver com amante e não com a questão da assunção do poder do presidente, tá? Ou seja, isso acontece em várias épocas históricas e vai acontecer na Revolução Francesa. Eles vão começar a matar girondinos e, gente, isso vai acontecer por quase 2 anos. As execuções públicas eram em massa, 10 guilhotinas assim por dia, e as pessoas eram obrigadas a assistir. No começo, até que as pessoas suportavam, aí depois começou a ficar desgastado. Aí surge uma pequena questão. Robespierre, que estava no poder,
ele começa a entrar em desinência com Danton. Por quê? Danton achava que o terror já tinha sido suficiente, já estava desgastando já a imagem deles, e Robespierre achava que não, achava que isso era só o começo, que ele tinha que aprofundar mais, as pessoas tinham que ter mais direitos. Os direitos vocês já viram em sala de aula, né? Lei do preço máximo, alguns direitos da mulher como o divórcio, o voto universal sendo mantido, dentre outros que vocês já observaram. Pessoal, aí essa descendência de Danton, Robespierre decide que ele é contrário à revolução e o guilhotina. Gente, aquelas pessoas que eram a favor da monarquia já eram contra eles. Os girondinos já eram contra eles. Eles estavam com guerra com quase a metade da Europa. Contra ele. Ele fica sozinho no poder. Apesar dele se manter no poder, ele fica sozinho. Os girondinos aproveitam isso. E vão tomar o poder. E vão instituir o diretório. E o que eles fazem com Robespierre? Guilhotinam ele, como ele fez com todos os outros. A solução desses girondinos foi fazer a mesma coisa com Robespierre. Posso adiantar um pouquinho, professor? Já falou do diretório? Pode? Então tá, então eu vou falar um pouquinho do diretório que a gente tem tempo. Pessoal, o diretório, ele vai ser a terceira fase da revolução, e ela vai ser um governo muito conturbado, tá? Porque a primeira coisa que eles fazem é separar o legislativo do executivo e eleger 5 pessoas para governar, que era o que eles chamavam de diretório. Essa é a primeira ação deles. A segunda ação, o voto passar a ser censitário. Terceira ação, todas aquelas leis populares jacobinas acabar. Gente, pensa comigo, eles não ficaram igual os jacobinos no poder? Agora eles têm os antimonarquistas, os jacobinos contra, e continuam em guerra com as pessoas fora. Só que os girondinos, eles não eram bobos, e eles percebem que tinha uma pessoa que estava sendo muito popular. E eles começam a fazer uma campanha em que essa pessoa deveria governar. Essa pessoa, ela estava ganhando todas as guerras em qual ela estava no comando, que era Napoleão Bonaparte. E vão fazer uma campanha para ele assumir o poder. E ele assume o poder. E a assunção dele o poder, que é chamado de consulado, vai terminar a revolução. Por quê? Napoleão, ele resolve essa dissidência. Ele dá um pouco, ele cede para os jacobinos, cede para os girondinos e atende algumas coisas dos monarquistas, acabando com essa revolução interna. Pessoal, o professor já está falando que eu estou estourando o tempo aqui. Eu vou voltar para a minha leitura e para vocês